Maravilha, pessoal. Nós vimos então aplicações do lema de Neyman Pearson, vimos teste de razão de verossimilhança generalizada e resolvemos exercícios. Para finalizar, vou trazer mais um exercício aqui para você dessa vez, um exercício que caiu no concurso da SpaceX de 2021. É mais um exercício daqueles que nós vamos ter que determinar a região de rejeição para o teste de hipóteses, tá? Vamos então usar a razão de verossimilhanças para chegar ao teste uniformemente mais poderoso. Nós vimos que muitas vezes caímos nos testes que nós já conhecemos, né? Então, olha só, vamos mostrar aqui para você, deixa eu ficar bem pequeno aqui nessa tela, para que você possa acompanhar tudo que vai rolar aqui nessa aula. Então, olha só, nós temos aqui esse exercício, eu sei que não está muito bom aí para você. Deixa eu tentar aumentar aqui, pelo menos o enunciado. Olha só, temos aqui uma amostra aleatória de uma variável aleatória do tipo normal, com média mi e sigma 2 desconhecidos. Queremos testar a hipótese de que sigma 2 é igual a 4 ou que sigma 2 é maior do que 4 pelo método da razão de verossimilhança generalizada. Então, olha só, ele vai considerar um nível de significância de 5%, uma amostra observada, e ele quer aqui a determinação da região de rejeição. Nós vimos que muitas vezes ele quer a probabilidade alfa e associada à probabilidade alfa, nós obtemos a região de rejeição. Aqui o teste objetiva exatamente saber qual é a região, qual a estatística, né? E qual a distribuição associada. Então, olha só, para isso eu trouxe direitinho aqui para você cada uma das etapas para nós vermos direitinho a aplicação do teste. Então, olha só, quando nós estamos calculando os estimadores de máxima verossimilhança para uma distribuição normal, o que, que nós temos? Nós temos exatamente isso aqui, olha só. Essa aqui é a função de verossimilhança. Maximizando a função log de verossimilhança, nós obtemos a média amostral como estimador para mi e também a variância dessa maneira aqui definida para sigma 2. Então, já sabemos quais são os estimadores de máxima verossimilhança. Esse é o primeiro passo aí que nós muitas vezes já temos que chegar na questão sabendo. Aplicando então, olha só, o que, que nós temos aqui? Temos um teste onde sigma 2 é um valor particular. Vou considerar aqui, olha só, um valor particular, sigma 0 igual a 4, contra um valor um valor mais que está aqui nesse intervalo. Então, o que, que nós temos aqui? Ó? Modelo restrito, e vamos aplicar a razão de verossimilhança da seguinte forma, aplicando os estimadores de máxima verossimilhança aqui no modelo restrito. Veja que eu coloquei aqui sigma 2, estou colocando o sigma 2 zero aqui e não o 4 diretamente, para facilitar o nosso entendimento de maneira geral aqui nessa questão. E temos aqui, olha só, o modelo irrestrito, onde nós substituímos o estimador de máxima verossimilhança. Sigma 2 chapéu, geral, né? Sob todo o intervalo considerado. E aqui o valor especificado. E o sigma 2 de máxima verossimilhança, que vimos aqui na outra tela. Uma vez que nós temos aí, olha só, o modelo considerando o H0 e o modelo geral, nós vamos então, podemos escrever a razão de verossimilhança dessa forma aqui, ó. Temos então a razão de verossimilhança e para simplificar, eu escrevi isso aqui
dessa maneira. Para quê? Justamente para nós vermos que muita coisa aqui vai simplificar. Trabalhando com essa razão, o que que nós vamos obter? Vamos obter isso aqui, ó. Lembre-se de que sigma zero, sigma 2 zero é igual a 4, né? Ele é um valor conhecido aqui já. Vamos então usar as propriedades de potenciação para trabalhar com essa razão. Note, olha só, esse sigma 2 chapéu multiplicado por n pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. xi menos x barra ao quadrado, com i variando de 1 até n, de tal sorte que vai acontecer o quê? Vai simplificar, né? Vai simplificar isso aqui com isso aqui. Esse expoente vai ficar n sobre 2. Então, vamos fazer o quê? Esse expoente menos esse expoente vai ficar n menos esse camarada aqui. xi menos x barra ao quadrado sobre 2 sigma 2 zero. Dessa maneira aqui. Então, olha só, mostrando isso aí para você, nós vamos ter exatamente isso aqui. E além disso, o que que eu fiz aqui? Eu tirei o n sobre 2. Isso aqui tá legal para você? Tá legalzinho aí? Eu tirei aqui o n sobre 2 desse expoente aqui. E aqui, olha só, da mesma maneira, eu estou trabalhando com o valor, substituir aqui, olha só, a definição do sigma 2 chapéu, que é esse cara aqui, 1 sobre n somatório xi menos x barra ao quadrado. Aí eu quero botar esse n aqui para fora, ó, esse n que vai aparecer aqui, eu quero botar ele para fora, vai ficar aqui. De tal sorte que quando eu fizer a razão de verossimilhança menor ou igual a um c aqui, esses dois valores aqui serão uma coisa fixa. Tanto isso aqui quanto isso aqui vai ser um valor fixo, não vai influenciar aí na minha razão de verossimilhança. Com isso, olha só, uma vez que sigma 2 zero é igual a 4, é um valor fixo, né? Nós queremos estudar agora a variação dessa função. Veja só, note que nós temos aqui dentro, olha só, esse termo aqui, e aqui nós temos esse mesmo termo dividido por 2. Se eu chamar isso aqui de y, nós vamos ter aqui é o e, melhor dizendo. Isso aqui vai ser y elevado a n sobre 2 é elevado a menos n, menos y sobre 2, né? Dessa maneira aqui. Menos y sobre 2. Veja que nós precisamos saber o comportamento dessa função para estudar aqui a variação desse c. E é isso que nós vamos fazer aqui por meio desse gráfico. Por quê? Se eu escrevesse aqui, obviamente, é uma sacação que você tem que ter na hora da resolução da questão. Claro que no concurso você já vai chegar sabendo isso. Se nós olharmos aqui para essa função, ó, se você imaginar que isso aqui, olha só, essa f de y é o y elevado a n sobre 2, vezes o e menos y sobre 2, o que está acontecendo com essa função? Quando você estudar a variação dessa função, você vai ver que ela se comporta dessa maneira aqui. Então, veja só, como agora nós temos a razão de verossimilhança como uma função de um estimador conhecido, afinal de contas, o que, que nós temos? Esse valor aqui, xi menos x barra ao quadrado, com i variando de 1 até n,
sobre o sigma 2. Sigma 2 zero é um valor conhecido, lembre-se disso. Segue uma distribuição do tipo Qi quadrado com n menos 1 graus de liberdades. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma função desse camarada, e a função desse camarada se comporta dessa forma aqui. Então, olha só, como nós queremos estudar o comportamento dessa função para sigma 2 maior do que 4, eu estou olhando isso aqui lá no infinito, nessa parte aqui. Note que essa função aqui, se você derivar igual a zero, ela vai ter um máximo no valor de n. A partir de então, ela é uma função decrescente. Então, o que, que acontece aqui? É essa sacação que muitas vezes é difícil da gente ter aqui no teste de razão de verossimilhança generalizada. Então, note o seguinte, se eu tenho aqui um C nesse eixo Y, eu vou ter aqui no eixo, nesse eixo aqui, na verdade eu chamei isso aqui de Y, né? Porque o Y é a minha expressão que aqui está. Se eu tenho um C que é correspondente a um K aqui nesse eixo, se eu quero obter a minha F menor, do que esse C aqui, o que, que tem que acontecer com o meu Y aqui nesse eixo? Esse meu Y tem que ser maior ou igual a um valor K. Então, note bem aqui o comportamento dessa função. Se eu quero f de y menor que um determinado c, é porque esse y tem que ser maior que um determinado k, tal como nós vimos lá no exercício da distribuição uniforme. Portanto, o que, que está acontecendo aqui? Eu vou ter que ter, quem é o meu y, que eu defini, meu y é igual soma de xi menos x barra ao quadrado sobre sigma 2, 0. E quem é o meu sigma 2, 0? Meu sigma 2, 0 é o 4 da minha hipótese nula. Então, olha só, esse y aqui tem que ser maior que um determinado k. Então, qual é a distribuição desse camarada aqui? Esse camarada, deixa eu ver se está atrás de mim, está atrás de mim, né? Quase atrás de mim. É um aqui quadrado com n menos 1. Então, olha só, partindo lá para as nossas opções, o que, que nós vemos? Olha só, exatamente o que apareceu aqui na opção E. Esse camarada aqui, que eu tinha chamado de Y, esse camarada aqui, eu tinha chamado de Y, xi menos x barra ao quadrado, sobre sigma 2, 0, que é o 4, né? Segue uma distribuição do tipo Qi quadrado com n menos 1. Então, olha só, eu tenho que pegar o valor crítico da distribuição de Qi quadrado lá na cauda superior. E isso aqui vai ter que ter probabilidade alfa, que ele determinou aí, ou definiu em 0,05. Ou seja, esse valor C aqui é o quantio 95% da distribuição do tipo Qi quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Qual é a conclusão que nós chegamos? Obviamente, você já percebeu que isso aqui é o gabarito. Qual a conclusão que nós chegamos? O teste uniformemente mais poderoso para rejeitar a hipótese nula, que é essa aqui, em favor de H1, é aquele em que 0,05 é a probabilidade de somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre sigma 2, 0. Vou botar o 4 aqui. É maior que um determinado valor crítico.
E esse camarada aqui tem distribuição do tipo Qi quadrado com n menos 1. Então é isso aí, pessoal. Teorema, ou melhor, aqui não é o teorema, né? Aqui é o teste de razão de verossimilhança generalizado, por tudo que nós vimos nas nossas aulas anteriores, fica aí explicitado para você. E na próxima aula eu ainda vou trazer mais exercícios sobre esse assunto para você. Se você está aqui na plataforma, pode pegar o slide aí abaixo dessa aula. Se você está aí no YouTube ou em qualquer outra rede social, quer ingressar no curso de Estatística para Concurso, dentro do link aí Instagram, estatísticaparaconcurso.com/Instagram, você tem os meus contatos e tem também um cupom de desconto para você ingressar e se preparar verdadeiramente para um concurso de estatística em alto nível. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.